Ei, gente, tudo bem com vocês? Estão me ouvindo? E aí, Thalita? Nossa, essa foto sua tá tão bonita. Aí vocês ficam aí com as fotinhas bonitas e eu com a cara de quem nos primeiros dias de aula ainda tinha ânimo, assim, né? Tava mais arrumadinha. Agora, do jeito que acorda, cuida das crianças, já vem. Nem um pozinho. Hoje até o batom já saiu. Mas vamos firmes, né? Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Estão animados para o feriado de amanhã? Difícil, né, gente? Bom, olha só. Hoje nós vamos dar continuidade. Nossa, pouca gente, só até agora 12 participantes. Essa sala é grande. Eu vou dar continuidade, né, para a gente encerrar aí o nosso estudo de culpabilidade. E eu já até mandei para a Isabela. Eu acho que hoje a gente não, provavelmente a gente ainda não chega nesse ponto, mas a exemplo do que eu fiz nas outras turmas, vou fazer com vocês também. E mais uma vez, né, a gente acabou que nós tivemos vários feriados, né, nos nossos dias de aula. Então, por isso, vocês são mais ou menos umas 2 aulas atrás dos outros colegas, mas não tem, isso não vai ter nenhum problema, porque eu acabei de te mandar, né? Beleza, Isabela, obrigada. Eu selecionei, até porque a gente fica estudando tudo assim muito num plano teórico e às vezes parece que está tudo bem, que a gente está entendendo tudo, e na hora que nós vamos fazer de fato, resolver de fato as questões, as coisas se enrolam um pouquinho, né? Então, como a gente tem tempo, para mim eu vou terminar essa parte com vocês. E o próximo tópico que eu tenho para tratar é concurso de pessoas. Eu optei até para mudar um pouco a dinâmica das aulas. Eu sei que está difícil para vocês e também não pensem que está fácil para mim, porque tem horas que a gente já não aguenta mais, né, gente? Principalmente essa disciplina que eu dou para várias turmas, já milhões de vezes falando a mesma coisa. E eu acho que vocês também estão cansados desse modelo da gente ficar só falando, né? Já é difícil, é diferente da gente estar realmente na modalidade presencial, que permite mais interação. Eu acho que por um tempo, eu acho que agora, né? Eu fico vendo até pela minha filha, porque também é diferente, né? Pensa bem, gente, uma criança de 7 anos que está alfabetizando, tendo aula online de tudo, de matemática. Difícil, né? Bem difícil. E aqui, até por nós termos um número maior de alunos, a gente não tem realmente como. Eu vou abrir o microfone de todo mundo, para todo mundo falar e tal. Fica meio inviável. E nas outras turmas, o pessoal gostou bastante de eu usar também esse outro recurso didático, né, de resolução de questões, tanto porque surgem muitas dúvidas, quanto até, eventualmente, alguns pontos que às vezes a gente não tratou especificamente aparecem ali na hora de resolver as questões. Então, eu peguei algumas questões, tanto de prova de concurso, tá? Tem questões, assim, de diversos níveis, tanto questões mais fáceis, quanto questões mais complexas. Peguei questão de magistratura, Ministério Público, e inclusive questões da OAB, tá? De prova da OAB. Exatamente sobre esses tópicos aí que nós estamos estudando, de ilicitude e culpabilidade. Então, nós vamos aí passar pelo menos mais umas 2 aulas resolvendo essas questões. E depois eu vou fazer com vocês, eu vou pegar uma prova minha dessa matéria, né? Prova que tenha sido aplicada em outros semestres, para a gente resolver juntos, tá? Uma prova minha, né? De que maneira eu cobrei isso em prova, tá?
Então, para a próxima aula, vocês já estejam aí de posse dessas questões, porque aí eu preciso realmente das questões em mãos, porque funciona melhor, tá? E vocês vão só fazendo as anotações, olha, eu vou analisando cada alternativa, o que está certo, o que está errado, e eu acho que dá um gás diferente na gente, né? Para não ficarmos aí só na mesma de aula expositiva, tá? E a gente vai conseguir concluir nosso programa com tranquilidade e, inclusive, um pouco além, né? Fazendo essas resoluções de questões, analisando provas anteriores, para que eu possa, acredito, né? E espero auxiliá-los aí da melhor maneira possível diante, né? Da atual conjuntura. Espero que vocês estejam bem, né? Mais uma semana, vamos ter forças, porque não sei como é que vocês estão, mas parece que a cada dia tá ficando mais difícil, né? Não sei, pelo menos para mim tá assim. Às vezes a gente tem altos, baixos, mas já perdi as contas, parei até de contar quantos dias já de isolamento ou de distanciamento, né? Melhor dizendo. Mas acho que vocês estão ótimos, né? Porque ninguém está se manifestando, todo mundo tranquilinho aí. Fico vendo essas fotinhas de vocês, todo mundo bonito, todo mundo ótimo, animadíssimos, tranquilos. Ou é porque vocês não estão ouvindo meu áudio? Tá todo mundo tranquilo? Ninguém tem nada para reclamar? Nada, gente. Ah, tá. Porque, pelo amor de Deus, gente, vocês estão aí, é porque vocês estão apáticos, né? Pois é, gente, eu não vi ainda exatamente como é que ficou, como é que veio esse último. Não, vai dar certo. A gente tem que ter fé o tempo todo. Vai dar. O negócio é que cada dia vai ficando mais difícil, né? Ai, gente, que canseira. Ó, depois vocês fiquem ligados lá no meu Instagram de professora, no @professora Natália, porque eu acho que vamos ver se vai dar certo para a gente fazer hoje. Se não der para fazer hoje, a gente vai fazer amanhã. A gente vai fazer uma live, ninguém aguenta mais live, mas essa live vai ser legal. Junto com a guru da astrologia, tá? Principalmente as meninas que gostam aí dos assuntos astrológicos. Aí a gente vai fazer uma análise de astrologia na quarentena e os eventuais aspectos penais. Os aspectos penais, tipo assim, mas não vai ser nada, é uma coisa para ser mais descontraída, para ser legal, tá? Aspectos penais no sentido de diante da quarentena, né? Vamos verificar como é que se espera eu ainda não sei, tá, Alita? Porque teve um outro dia que a gente fez uma live, eu fiz junto com a Gabi, que é a professora de hebraico, que saca tudo de astrologia, e já tem tempo, né? Acho que nos primeiros dias da quarentena a gente fez uma assim, bem na brincadeira, mas nossa, fez o maior sucesso, o pessoal adorou. Aí agora a gente vai fazer uma mais séria. A ideia era que fosse hoje, mas eu vou colocar lá no meu Instagram. Vamos ver se vai dar certo pra gente fazer hoje, mas tem que ser num horário que eu já sei também. Vocês não precisam me falar disso, que eu não vou marcar no horário que hoje tem live, né? Acho que hoje tem live dos amigos, né? De Estãozinho Chororó e Zezé de Camargo e Luciano. Hoje tem live do Raça Negra. Só que eu vou ver se eu marco no final do dia. Eu vou ver com ela se vai dar certo. Eu vou postar lá. Então vocês fiquem, vamos ver se vai dar certo para hoje ou para amanhã. Mas vou marcar num horário, sei lá, tipo 5 horas. Talvez 5 horas seja para mim o melhor. Até que eu consigo aqui me desvencilhar um pouco das minhas obrigações maternas. Mas eu vou colocar lá. E aí a gente vai falar tanto do comportamento na quarentena, do quanto estão cada signo do zodíaco está sofrendo e fazer uma análise da propensão criminosa, né? Então, olha, você que é de Áries, como é que está seu comportamento na quarentena e diante disso a gente faz uma análise penal para ver assim qual a possibilidade de você praticar um crime na quarentena, tá? É divertido e a Gabi sabe muito, então acaba que é sempre muito legal. O pessoal estava me pedindo muito para poder fazer, depois a gente faz. Engraçado, né? Que no penal a gente descamba para fazer as meninas.
as mulheres que gostam mais disso, né? A gente tem a mente mais aberta para essas questões esotéricas, e tem muitas coisas que eu agora virei uma fiel escudeira. Aí, pode ser presa, não quero cometer crimes. Tente segurar o réu primário que existe dentro de você, Isabela. Mas eu sei que tem horas que tá difícil, né? Porque se a gente for pensar, crime, tá todo mundo cometendo crime durante essa quarentena. No mínimo, você não tá perdendo paciência com as pessoas na sua casa. Quando você chama alguém de chato, quando você chama sua irmã de chata, você já tá cometendo uma injúria, né? E aí, de acordo com a sua personalidade, com as suas propensões, aí a gente vai ver qual o crime em questão, né? Mas assim, de uma maneira descontraída, para ficar leve, e a Gabi é ótima, ela sabe tudo, gente. E aí o que o pessoal mais me pede para fazer são as análises de compatibilidade, né? Mas ó, deixa essa análise de compatibilidade mais para frente. Hoje a gente tem que falar disso. Gente, então, dando continuidade, me corrijam aí se eu estiver errada. Ao que me parece, na última aula, o último ponto que eu analisei com vocês foi a parte da embriaguez. Não foi isso? Estou errada ou estou certa? Me falem aí. Ao que me parece, o último ponto que eu analisei com vocês foi a embriaguez. A gente terminou a embriaguez, foi isso mesmo? Foi ou não foi? Gente, olha essa apatia, pelo amor de Deus. Ah, tá. Então eu cheguei a falar sobre potencial consciência da ilicitude. Ah, então eu acho que se bobear a gente já começa. Então, quando eu falei de potencial consciência da ilicitude, aí eu até falei daquela questão do profano, não falei? Falei, né? Falei disso para vocês. Então hoje a gente vai falar sobre a exigibilidade de conduta diversa. Eu não falei da valoração paralela na esfera do profano, do Zaffaroni? Não falei? Falei ou não falei, gente? Olha, se vocês se calarem, eu considerarei matéria dada. Falei disso, sim. Não falei? Falamos, né? Tá, então aqui, ó. Compartilhei a tela. Vamos lá. Isso aqui tudo a gente já viu. Então, vimos a embriaguez e falamos sobre a potencial consciência da ilicitude. E na perspectiva da potencial consciência da ilicitude, eu, inclusive, falei para vocês da questão do erro, né? Lembra que eu dei o exemplo do matuto? Foi isso mesmo. Então, a gente já fechou que a potencial consciência da ilicitude, que seria o segundo elemento da culpabilidade. De modo que, então, eu vou conseguir começar a fazer exercício com vocês hoje, gente. Acho que sim. Vamos lá. Vamos fechar esse último elemento aqui da culpabilidade, que é a exigibilidade de conduta diversa. Então, como é que isso se traduziria? Bom, eu preciso, então, além da imputabilidade, além da potencial consciência da ilicitude do fato, eu também preciso, para que se configurem esses três elementos da culpabilidade, eu preciso da exigibilidade de conduta diversa. Quer dizer, é preciso que se possa realmente exigir do agente, naquela situação concreta, a adoção de uma conduta diversa daquela que foi adotada por ele, tá? Seria possível se exigir dele um comportamento outro. Só que, do mesmo modo que nós estudamos lá na imputabilidade, a princípio, a leitura aqui, para que eu possa compreender se há ou não a exigibilidade de conduta diversa, a leitura é feita a contrário senso. Quer dizer, existem causas legais que vão ser causas de inexigibilidade de conduta diversa. Então, sejam as causas legais, sejam as outras situações aqui que eu coloquei para vocês abaixo, né, que seriam causas supralegais,
Afora essas situações, estará configurada a exigibilidade de conduta diversa, tá? O mesmo raciocínio que nós fizemos em relação à imputabilidade. A princípio, todos são imputáveis. E aí eu vou analisar quais são as situações de inimputabilidade. Inimputabilidade, então, em razão da idade ou em razão da doença mental. Aqui eu também parto do mesmo pressuposto. Olha, a princípio, se o sujeito praticou um fato típico ilícito, né, se ele praticou o chamado injusto penal, eu estarei parte do pressuposto de que ou seria exigível uma conduta diversa. Agora, eu preciso analisar se uma dessas situações aqui se configura. Por quê? Porque se eu tiver uma dessas situações, eu estarei diante de um caso de inexigibilidade de conduta diversa. E se é caso de inexigibilidade de conduta diversa, o que vai acontecer? Eu consigo afastar a culpabilidade por conta da ausência desse terceiro elemento. Então, vejam só. A primeira situação, as duas primeiras situações de inexigibilidade de conduta diversa, elas vão aparecer no próprio Código Penal. São as chamadas causas legais, que aparecem no artigo 22. O artigo 22 do Código Penal, ele vai falar da coação moral irresistível e ele vai falar da chamada obediência hierárquica. São duas situações, aí nós vamos examinar com um pouco mais de cautela cada uma delas. Nessas situações, se o sujeito praticou o injusto penal sob coação moral irresistível, ou eventualmente em razão de obediência hierárquica, eu posso estar diante de uma situação de inexigibilidade de conduta diversa e, com isso, estará afastada a culpabilidade. Vejam só, cuidado desde já, porque daqui a pouco a gente vai começar a fazer questões, vamos começar a resolver exercícios, e é impressionante como que, tradicionalmente, nas questões de prova, a tática, né, para confundi-los é misturar situações que, na verdade, são excludentes da ilicitude com situações que são excludentes da culpabilidade. Então, é preciso que vocês tenham isso bem delimitado, tá? É preciso que vocês realmente memorizem as situações nas quais a lei prevê como excludentes da ilicitude, e também não só a lei, né, mas as hipóteses supralegais, e as situações que são situações que vão servir para afastar a culpabilidade, né? As justificantes, que afastam a ilicitude, e as exculpantes com X, que afastam a culpabilidade. Então, dentro da exigibilidade de conduta diversa, nós temos já de cara duas causas previstas na lei, duas causas que, na verdade, vão configurar hipóteses de inexigibilidade de conduta diversa. Quais são? Primeira delas, coação moral irresistível. Guardem isso. A coação aqui, a qual o código se refere, é a coação moral. Moral e mais, irresistível. Então, eu preciso ter coação moral irresistível. Essa aula, a princípio, sim, estará disponível, sim, tá? Todas as outras geralmente têm ficado, a não ser quando dá algum problema, né? Hoje mesmo, no primeiro horário, minha internet estava ruim, eu tive que transmitir a aula pelo celular, aí não dá. Mas, a princípio, estará assim. Inclusive, eu coloquei tudo direitinho lá, com a data, a hora, o dia, qual foi o assunto, tá? Então, vocês encontram lá no canal do YouTube. Então, vejam só, essa coação moral irresistível, ela é chamada de vis compulsiva. É uma terminologia em latim que vocês devem guardar, porque essa vis compulsiva se contrapõe, eu fiz um quadrinho logo em seguida, àquilo que nós chamamos de vis absoluta, que é a chamada coação
física irresistível. Então, vejam só. Nesse quadrinho, eu falei, então, o que afasta a culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa é a chamada coação moral irresistível, que é chamada também de vício compulsivo. Vejam, a coação moral irresistível, ela vai servir para excluir a culpabilidade do coagido, tá? Eu vou dar exemplo. E o coator, ele vai responder pelo crime praticado, pelo coacto. Vejam, sinônimas essas expressões. Coagido e coacto são expressões sinônimas. É a pessoa que sofreu a coação, tá? No caso, o coator, no caso da coação moral irresistível, o coator vai ser o responsável pelo crime, ele que vai ser responsabilizado penalmente. Inclusive, a pena dele será agravada. A pena dele será agravada por força do que nós encontramos disposto lá no artigo 62, inciso 2º do Código Penal. Exemplo clássico de coação moral irresistível. Exemplo clássico. Vejam só. O exemplo do gerente de banco. Olha, o gerente de banco, ele está lá, isso hoje mais difícil, né? Porque os estabelecimentos bancários cada vez mais se cercam de toda sorte de cuidados para evitar esse tipo de ação, mas imaginemos que numa cidade interior, o gerente de banco é conhecido e o gerente de banco ele está num passeio dominical com a sua família. O que acontece? Ele junto com a família. Um bando, um grupo de criminosos se aproximam desse gerente de banco e dizem a ele que ele terá que fornecer a senha para que eles tenham acesso, não só acesso à agência bancária, né, e ao cofre da agência bancária. Só que naquele momento, vejam só, o gerente ele está junto com a família, né? Ele está junto com a sua família e os criminosos dizem a ele, olha, você vai nos acompanhar, enquanto isso a sua família ficará aqui sob os nossos cuidados. E aí, vejam bem, o gerente, ele acompanha os criminosos até a agência bancária, ele abre as portas da agência bancária e ele fornece a senha, ou abre ele pessoalmente, o cofre da agência bancária, repassando aos criminosos a quantia em dinheiro que lá se encontra. Se nós formos fazer uma análise dessa conduta praticada pelo gerente de banco, ele pratica um fato típico, tá? O fato é típico e o fato também é ilícito, porque eu não consigo afastar a ilicitude do fato dizendo que ele agiu em legítima defesa. Não dá para falar em legítima defesa. Os criminosos, imaginem que os criminosos chegaram perto dele e simplesmente falaram sua. E pouco importa, ainda que o sujeito esteja ali, a família tenha ficado sob a mira de uma arma ou tenha recebido essa ameaça. Qual que é o grande medo do gerente? Ele está agindo porque ele está sofrendo uma coação moral, tá? Olha, a sua família ficará sob a nossa responsabilidade. Então, vejam, eu não consigo afastar a ilicitude da conduta do agente dizendo que ele age em legítima defesa, dizendo que ele age em estado de necessidade, que ele age em exercício regular de um direito, nem em estrito cumprimento do dever legal. Eu vou conseguir afastar a responsabilidade penal desse gerente do banco exatamente no plano da culpabilidade. Por quê? Porque ele estava agindo sob coação moral irresistível. Tá? Sob coação moral irresistível. De modo que não haveria, naquela situação, como se exigir dele uma outra conduta. Tá? Ele, diante dessa ameaça que foi dirigida aos membros da sua família, ele não tem maneira outra de agir, ou não se pode exigir dele uma outra
uma outra conduta, senão atender aí aos reclames desses criminosos. Portanto, nessa situação, ficaria afastada a culpabilidade do gerente do banco, que é o coagido ou coacto, e o coator, esses criminosos que acabaram impondo, né, esse tipo de coação ao gerente, eles vão responder pelo crime, eventualmente pode ser um furto, pode ser um roubo, dependendo da situação, inclusive com a pena agravada. Então, vejam, essa é a situação de inexigibilidade de conduta diversa por ter o sujeito agido sob coação moral irresistível, a chamada vis compulsiva. Fiz as devidas distinções. Há também a chamada figura da coação física irresistível. Se a coação é física, ela é chamada de vis absoluta ou de vis corporalis, tá? Aqui a coação é física. Imaginem também mais um dos exemplos, né, daqueles exemplinhos meio bizarros de direito penal. Imaginem que o sujeito tenha efetuado, na verdade, ele estava ali, ele estava de posse, os criminosos colocaram a arma de fogo na mão dele e foram os responsáveis, de fato, por aquele disparo, tá? O sujeito estava sob coação física. Olha, nesse caso, se a coação é física, que fique claro, não há conduta por parte do coagido. Por quê? Não há conduta porque ele não agiu nem com dolo, nem com culpa. Não há voluntariedade na ação desse sujeito, na conduta desse sujeito. Então, nessa situação em que o sujeito sofre uma coação física irresistível, às vezes é até difícil a gente conseguir imaginar, tem autores clássicos que dão uns exemplos do tipo: o sujeito ali, ele está sofrendo, ele foi amarrado, ele sofreu algum tipo de compressão que, inevitavelmente, num dado momento, ao tentar se debater e se livrar das amarras, ele acaba efetuando um disparo, tá? Ele acaba efetuando um disparo, que ele está amarrado de uma maneira tal que qualquer movimento fará com que o disparo de uma arma se efetue, ou qualquer movimento, a partir do momento em que os seus batimentos cardíacos se aceleram, ele vai acionar uma bomba. Olha lá, hein? Essa daqui ficou mais plausível, tá? Olha, eles montam ali um aparato que, de acordo com os batimentos cardíacos, atingindo um certo nível de batimentos, vai haver o acionamento de um sistema ali que vai explodir uma bomba e vai matar todo mundo. Vejam, nessas situações, o sujeito está sob coação física, não é moral, tá? A coação moral, ela está muito no plano da ameaça, né? A coação física, qualquer movimento, qualquer ação daquele sujeito pode acabar por deflagrar a prática, supostamente, de uma ação criminosa, de um fato, a princípio, tido como criminoso, só que não. Por quê? Porque se a coação é física, o sujeito não tem voluntariedade alguma na conduta, tá? Não tem voluntariedade, não tem dolo, não tem culpa, não há conduta, não há fato típico. Então, atenção, porque vocês vão ser questionados sobre isso. A coação moral irresistível, ela vai se prestar, ou ela caracteriza uma situação ou uma situação de inexigibilidade de conduta diversa e afasta a culpabilidade. Agora, a coação física irresistível, ela vai afastar a conduta pela ausência de dolo ou de culpa. E se afasta a conduta, eu não tenho nem fato típico. Então, afasta-se a própria tipicidade, ok? Agora, fiz uma outra observação para falar que a coação pode ser uma coação resistível, tá? A coação pode ser resistível.
seja a coação física, seja a coação moral. Se a coação for resistível, quer dizer, era possível o sujeito agir de outra maneira. Então, se a coação é resistível, tanto o coator quanto o coagido, eles vão responder pelo crime, tá? Eles vão responder pelo crime praticado. E aí o este se refere ao imediatamente anterior, né? O coagido, ele vai responder com uma atenuante, tá? Com a causa atenuante, a circunstância atenuante, melhor dizendo, do artigo 65, inciso 3º do Código Penal. E aquele, quer dizer, o coator, ele vai responder também, vão responder pelo mesmo crime, mas o coator vai responder com uma circunstância agravante, a do 62, inciso 2º. Então, vejam que para que eu possa ter essas situações de coação como excludente da culpabilidade, no caso da coação moral, ou como excludente da tipicidade, no caso da coação física, eu estou me referindo àquela coação que é irresistível. Irresistível. Porque se a coação for resistível, o próprio coagido também irá responder, tá? O próprio coagido também irá responder. Então, atenção a isso, porque essa questão da coação, misturar física com moral, sabermos as terminologias em latim, vis compulsiva, vis absoluta, isso aí vai ser essencial, ok? Vejam aí a situação, então, a segunda situação prevista na lei, prevista no Código Penal, no artigo 22, que trata da obediência hierárquica. A obediência hierárquica, também uma causa legal que pode se prestar a afastar a exigibilidade de conduta diversa. Bom, então eu preciso de quê? Eu preciso de uma ordem, só que essa ordem, ela é uma ordem ilegal. Ilegal, mas não manifestamente ilegal. Emanada de um superior hierárquico e dirigida a um subordinado. E aí eu ainda acrescentei, vou dar exemplo, que a obediência hierárquica, para que ela se verifique, eu preciso que isso se dê no plano das relações de direito administrativo, ou seja, no plano das relações de direito público. Não dá para alegar, não cabe a alegação de obediência hierárquica no plano das relações de direito privado. Então, vão aparecer exemplos para vocês. Ali dentro de uma determinada empresa, eu tenho o meu chefe, eu sou subordinada a esse chefe, e esse chefe determina que eu pratique uma determinada conduta, tá? Aí eu pratico essa conduta, eu posso alegar que eu estou agindo em obediência hierárquica? Espera aí só um pouquinho, tá? Que eu vou... O Rainer está me perguntando aqui o que vai definir se era resistível ou não. Essa é uma questão, só voltar nisso aqui. Isso daqui é análise de caso concreto, né? Isso é análise de caso concreto, tá? A ideia, e aqui tem até aquelas teorias, não sei se você já leu isso, né? Mais a fundo, porque você tem que adotar, ou usar como paradigma o homem médio, ou você tem que usar como paradigma aquela pessoa em questão. Essa é uma outra discussão mais complexa que a gente tem aqui por parte da doutrina que estuda mais a fundo essa questão do direito penal. A história é a seguinte, sim, é variável, né? A gente tem alguns exemplos do que vai ser resistível ou não, por exemplo, o que é tido como resistível. Digamos que uma pessoa saiba um segredo muito cabeludo sobre mim. Muito cabeludo, né? A pessoa, sei lá, a pessoa sabe de coisas terríveis que eu fiz, olha, estava assistindo a live de Bruno e Marrone e fiquei mais louca que o próprio Bruno.
E aí a pessoa tem filmagem minha, muito louca, a pessoa tem gravações de, sei lá, enfim, tem um material que queima meu fio, tá? E aí essa pessoa fala assim comigo, olha, Natália, eu vou divulgar essas imagens suas muito loucas, eu vou divulgar as coisas que você falou, tudo isso, se você não me auxiliar na prática de um crime. Travou? Travou para todo mundo? Poxa, na hora que eu fui dar o exemplo, na hora que eu fui dar o exemplo, justamente, travou, galera? Falei, tá travado ou não travou? Ou voltou? Hein? Travou? Mas voltou agora? Ai, travou, foi meu pescoço, assim, nossa senhora. Voltou? Estão ouvindo? Posso novamente retomar aqui o meu exemplo? Sim? Não? Levantem as mãozinhas. Sim, não. Gente, vocês estão muito apáticos. Estão muito apáticos. Por isso que eu fico com muita saudade das aulas presenciais. Me fala aí, gente. O pessoal só tá mandando nome RA. Eu quero que vocês me dêem o feedback aqui. Estão ouvindo? Não estão ouvindo? Destravou? Posso passar adiante? Não ouviram o exemplo? Querem que eu repita? Porque para mim aqui tá bom o sinal. Travou? Continua travado? Espera aí, porque para mim tá ótimo. Espera aí, gente. Espera aí, rapidão. E aí, gente, voltou? Melhor? Voltou? Estão me ouvindo? Voltou? Então, vamos lá. Tem alguém com o microfone aberto aí, gente? Fechem, por favor, senão esse negócio de microfone aberto ainda complica mais ainda o sinal. Bom, então que parte vocês perderam? Tudo? Estava falando, aí vocês me perguntaram o que seria o critério, se a gente tem um critério objetivo. É muito difícil um critério objetivo para falar se houve ou não houve. A coação é resistível, porque às vezes o que pode ser resistível para mim pode não ser resistível para o outro, né? Então, existem algumas polêmicas no meio doutrinário, principalmente, sobre o critério a ser adotado em relação a essa coação. Se eu adotaria a perspectiva do homem médio, tá? Olha, isso aqui seria a ideia de um homem médio, ou se seria a... Gente, tem alguém com o microfone aberto aí.
a perspectiva do homem médio, ou se deveria ser analisada no caso concreto, né, com base na situação daquele sujeito. Vejam, tradicionalmente, o que se acaba adotando, é difícil eu dar uma resposta absolutamente pronta e segura, mas o que a gente acaba verificando é que a ideia de ser a coação resistível ou não, ela é adotada sob a ótica daquilo que seria o homem médio, tá? Então, o exemplo que eu estava tratando para vocês, mais uma vez retirando o exemplo das lives, né? Que no momento é aquilo que vocês mais têm adorado, não sei se todos, né? Mas o pessoal está adorando as lives, a live virou um momento aí, enfim, não sei, acho que no começo ainda estava tendo algum tipo de graça, né? Agora, sei lá. A não ser quando as pessoas estão quebrando a quarentena realmente, se reunindo, né? Fazendo altos churrascos e coisas do tipo, mas não sei. Sei lá. Mas enfim. Ah, não. Travando de novo? Eita, gente, nossa, a senhora tem que pedir para montarem um esquema para mim, né? Pensa bem, se a gente tivesse toda a tecnologia do Gustavo Lima, eu ia dar uma aula muito legal para vocês. Com drone, olha que legal. Quem sabe? Um dia, se as coisas continuarem assim por mais um tempo, a gente vai precisar, né, desses recursos. Vocês querem aula assim? Com drone, aí eu cozinho durante a aula, faço uma opção de coisas legais. Tipo um reality. Então, o que eu quero que vocês observem é o seguinte, suponhamos que assistindo a live de Bruno e Marrone, vocês estão me ouvindo, gente? Porque depois eu vou falar isso, vocês vão falar, professora, eu não estou ouvindo nada, eu vou ter que repetir isso 200 vezes. Estão ouvindo? Então, gente, eu travou de novo. Me ajudem aí. Estão ouvindo? Então, estão ouvindo, gente? Eita. Então, ou não? Olha, sabe o que eu vou fazer? Vocês nem estão conseguindo responder, né? Deve estar tudo travado. Essa instabilidade pra caramba da internet. Na primeira aula eu não consegui. Ai, gente, que chato isso, né? Deixa eu tentar. Peraí. Ai. Nossa, eu não sei o que está acontecendo. Isso vai me deixando louca, porque eu não consigo, no meio do meu raciocínio, toda hora quebra. A primeira aula começou a dar esse problema, eu peguei o celular e transmiti no 4G. Só que aí depois o pessoal não tem como ficar salvar o YouTube e tal, nada disso. Mas eu vou fazer isso, gente. Se começar a dar problema, senão fica aqui horas nessa discussão. Ai, deu, não deu certo, vamos embora. Senão a gente fica perdendo tempo, né? Mas esse negócio da internet tá geral. Bom, mas vocês estão me escutando agora para poder pelo menos conseguir concluir? Então, tá, então vamos lá. Mais uma vez, tentando continuar. Nossa, isso atrapalha demais. E olha que a minha internet é tida como boa, eu pago uma nota de internet aqui. Bom, mas enfim, voltando àquele ponto lá.
da coação ser resistível ou irresistível. Falei que o que a gente acaba adotando, o que acaba preponderando, é a adoção. Lógico que você vai ter que analisar no caso concreto qual foi a coação sofrida pelo sujeito, tá? Mas o parâmetro seria o parâmetro do homem médio. Você não poderia usar, embora tenha até alguns autores que adotem um pouco essa linha. Olha, imaginemos que eu sou uma pessoa extremamente medrosa, eu tenho medo de tudo, e se a pessoa chegar perto de mim e falar, olha, se você não me acompanhar na prática desse crime, eu vou contar para todo mundo que quando você era criança, você chupava dedo. Por exemplo, é uma espécie de coação, né? Não é revelar algo, né, que é desagradável sobre o meu passado. Só que se eu for analisar, olha, para o homem médio, será que isso é uma coação resistível ou não? Ah, de repente, para aquela pessoa, nossa, aquela pessoa tem um trauma terrível. Contar que ela chupava dedo quando ela era criança, até os 12 anos de idade, que ela acaba com ela. Então, será que eu entenderia que naquele caso, não, então tá ok, a coação realmente ela é irresistível? Acho que não dá, né? Ah, outras situações, o que eu estava brincando aqui com vocês antes. Ah, suponhamos que alguém, e essas são questões que realmente muitas vezes são comuns, né? Digamos que no dia da live, numa live tal, nossa, eu fiquei muito louca e a pessoa filmou, né? Me filmou ali fazendo as maiores bobagens, palhaçadas e coisas que seriam extremamente constrangedoras para minha pessoa. E aí, vejam, a pessoa diz, olha, Natália, se você não me acompanhar na prática de um roubo a banco, eu vou jogar essa imagem, essas imagens suas, no grupo de WhatsApp dos seus alunos e a sua carreira estará destruída. É uma coação resistível ou irresistível? Quando você adota a perspectiva do homem médio, aí a gente vai até fazer... É uma situação de você sopesar, né? Aquelas questões em jogo, aqueles direitos e as eventuais violações em jogo. Será que justifica? Será que eu estou com medo de divulgarem imagens minhas, né, bêbada numa live? Justifica a minha prática de uma conduta criminosa? Então, esse critério, lógico que ele tem que ser analisado casuisticamente, mas casuisticamente, segundo o que se preconiza, tomando por base, majoritariamente, uma ideia de um homem médio, tá? Porque é uma pessoa extremamente sensível. Nossa, essa pessoa é sensível demais. Senão você fica sujeito aí, né, a muitas variáveis, tá? Agora, não tenho como dar uma resposta pronta. O que é coação resistível, o que é irresistível? A ideia é mais ou menos essa, ok? Espero que eu tenha respondido, né? Pelo menos mais ou menos essa questão, porque não existe uma resposta pronta. Então, veja, eu segui falando sobre a obediência hierárquica, e sobre a obediência hierárquica, a primeira observação que eu já teci com vocês é a obediência hierárquica como uma situação de inexigibilidade de conduta diversa, ela só é cabível no plano das relações de direito público, tá? Eu preciso que essa situação se dê no plano das relações de direito público. Se é relação de direito privado, o empregado numa empresa, o meu superior hierárquico, eu sou diretamente subordinada àquela pessoa, e a pessoa determinou que eu agisse dessa maneira. A princípio, eu não vi nenhuma ilegalidade naquela ordem, cumpri a ordem. Posso alegar obediência hierárquica para afastar minha culpabilidade? Não. Obediência hierárquica, ela está no plano das relações de direito público, tá? E mais, vejam, o que eu preciso para a caracterização dessa situação de obediência hierárquica? Existe uma ordem, e essa ordem, ela não é manifestamente legal. Porque se essa ordem ela é escancaradamente legal, se essa ordem é manifestamente legal, ainda que ela seja emanada do meu superior hierárquico, eu não deverei cumpri-la, tá? Então, vamos imaginar que no
hábito em sede policial, eu tenho lá o delegado de polícia, ele expede uma intimação de uma determinada pessoa para comparecer à delegacia em dia e hora previamente designados. Então, suponhamos que isso aconteça, tá? E nessa intimação, ele fala com o agente de polícia, olha, você vai até a casa desse sujeito e intimá-lo para que ele compareça à DP no dia tal, na hora tal. Agora, vejam, a ordem principal seria a intimação, tá? Então, intime esse sujeito, porque ele precisa vir aqui prestar esclarecimentos. E aí, o delegado de polícia, já naquela ordem expedida, pode ser de maneira, né, escrita, de maneira oral, ele vai e diz o seguinte, você faz o seguinte, se você chegar lá e ao entregar a intimação para o sujeito, você achar que esse sujeito está muito folgado, você faz o seguinte, mete bala. Vejam só. Suponhamos, então, se esse agente de polícia vai até a casa do sujeito para intimá-lo e o sujeito realmente está folgado, o agente de polícia ele deve sacar a arma e meter bala para matar esse sujeito? Claro que não. É uma ordem manifestamente ilegal. E se você cumpre uma ordem manifestamente legal, você não vai poder alegar que agiu por inexigibilidade de conduta diversa, tá? Então, não faz sentido. Essa ordem, ela tem uma aparência de legalidade, só que, no fundo, ela é ilegal, tá? Mas é uma ilegalidade que não é percebida de pronto pelo subordinado que a cumpre, tá? Então alguns exemplos. Um exemplo que é recorrente também. Suponhamos que numa audiência o juiz e o promotor, ou o promotor tenha se irritado com o juiz, tenha se desentendido com o juiz e acabou lhe rogando uma série de xingamentos, tá? Então, no meio da audiência, o promotor se desentendeu, ficou irritado com o juiz e proferiu uma série de xingamentos. E aí, um oficial de justiça que está ali presente naquele momento, que é subordinado a esse juiz, a esse magistrado, o juiz determina ao oficial de justiça, olha, efetue a prisão em flagrante do promotor de justiça. E o oficial de justiça vai, e cumprindo essa ordem do juiz, efetua a prisão em flagrante desse membro do Ministério Público. É uma ordem não manifestamente legal. Não manifestamente por quê? Porque existe uma particularidade. O membro do Ministério Público, ele não pode ser preso em flagrante se o crime for inafiançável. Vocês ainda vão estudar isso mais para frente. Mas ele não pode ser preso em flagrante se o crime for inafiançável. E nesse caso, eu tenho um crime afiançável, tá? Só voltando, eu acho que eu falei errado. O membro do Ministério Público, ele só pode ser preso em flagrante por crime inafiançável. E neste caso, vamos imaginar que esses xingamentos tenham configurado o crime de injúria. A injúria é um crime afiançável. Então, essa ordem é uma ordem não manifestamente, mas ela é ilegal. Então, quando esse oficial de justiça cumpre essa ordem, nós poderíamos alegar em seu favor, para não dizer que ele cometeu nenhum ato de abuso, ou, eventualmente, para que a responsabilidade penal desse oficial de justiça fique afastada, nós poderíamos alegar o quê? Que ele agiu em obediência hierárquica, tá? Agora, muito importante vocês observarem, preciso de relação no plano do direito público e a ordem não pode ser manifestamente ilegal. Eu coloquei aqui, inclusive, para vocês que o efeito... antes, olha só, aí vejam, ordem não manifestamente legal. Por quê? Porque se a ordem for legal, não há crime, por quê? Porque está excluída a ilicitude por estrito cumprimento do dever legal, tá?
Então, veja, são duas situações diferentes. Se a ordem é legal, se eu cumpro uma ordem legal, quando o oficial de justiça vai lá na casa do sujeito e entra, ele não pratica violação de domicílio. O oficial de justiça foi lá cumprir um mandado de busca e apreensão. É uma ordem legal. Se eu estou diante de uma ordem legal, como é que eu afasto a responsabilidade criminal? Eu afasto a responsabilidade criminal afastando a ilicitude, porque ele está no estrito cumprimento do dever legal. A situação aqui a qual eu me refiro em matéria de culpabilidade é a ordem que, embora não manifestamente, ela no fundo é ilegal, tá? Então, como é que eu poderia afastar a responsabilidade daquele sujeito, daquele subordinado que cumpre essa ordem não manifestamente legal? Exatamente por inexigibilidade de conduta diversa, tá? E aí a gente fala que, como efeito, o subordinado, ele teria praticado um fato típico ilícito, mas seria isento de pena. Isento de pena, como eu já falei para vocês, é a expressão da qual o código corriqueiramente se vale para falar que está afastada da culpabilidade. Às vezes o código dá até uma escorregada e erra, mas, em regra, quando o Código Penal usa essa expressão, é isento de pena, significa está afastado da culpabilidade, ok? E aí, quem responde pelo crime? O superior hierárquico, que deu aquela ordem, certo? Bom, agora, examinadas essas duas situações nas quais nós temos causas legais, tá lá no artigo 22 do CP, quais sejam a coação moral irresistível e a obediência hierárquica, com todas essas observações que eu fiz para vocês, vamos observar o seguinte: existem, ou pelo menos boa parte da doutrina, em muitas situações, a própria jurisprudência reconhece as chamadas causas supralegais, nas quais nós poderíamos ter afastado esse requisito, afastado esse elemento, qual seja a exigibilidade de conduta diversa. Quais são essas situações corriqueiramente tratadas? A primeira delas é chamada de cláusula de consciência. O que é essa cláusula de consciência? Olha, a situação é a seguinte. Lógico que cuidado com isso, porque nós chegamos a essas conclusões até mesmo com base em situações nas quais a jurisprudência se manifestou. E o exemplo clássico aqui, quando eu falo de cláusula de consciência, vamos pensar, exemplos. Cláusula de consciência tem muito a ver com opção, ou motivo de consciência, motivo de crença. Imaginem que a pessoa, dentro de certos limites, tá? Essa cláusula de consciência, ela só faz sentido, deixem isso registrado, só faz sentido se alegar essa cláusula de consciência se não houver violação de direitos fundamentais, desde que não haja ofensa a direito fundamental, tá? Porque se tem ofensa a direito fundamental, aí não dá para querer falar em cláusula de consciência. Mas a cláusula de consciência é aquela situação na qual o sujeito ele invoca um motivo de crença, um motivo de religião, para que ele, de repente, não pratique uma determinada conduta vindo a caracterizar um fato típico ilícito. Exemplo clássico, para vocês se lembrarem do que seria algo parecido aí com a cláusula de consciência. O que seria a cláusula de consciência? Imaginem que uma determinada pessoa, ela é uma pessoa extremamente religiosa, e religiosa voltado para uma concepção bem tradicional, né? A pessoa, digamos que ela é super católica, assim, católica ortodoxa, e essa pessoa, ela tem pavor ela tá seguindo aqueles dogmas, né, lá da Igreja Católica de séculos atrás. Ela imagina que qualquer outra manifestação religiosa é satânica. E aí pensem que essa pessoa, ela foi arrolada para ser testemunha. Ai, não, gente, não acredito que tá travando de novo. Começou a travar agora?
Foi agora? Ou não? Ai, tô com vontade de chorar, gente. Sério mesmo? Tá travando de novo? Só me falem aí, tá? Nossa, eu gastando todo o meu latim aqui, já com a garganta doendo. Tá travando? Já tem um tempo, vocês não estão entendendo nada que eu tô falando. Ai, gente, então vamos encerrar aqui. Olha, vou fazer o seguinte, vou encerrar. Na próxima aula, na próxima segunda, eu termino esse pedacinho. E aí eu vou fazer o seguinte, gente. O pessoal às vezes fica muito, gravou a aula, gravou a aula. Se eu começar a aula e tiver um problema de internet, eu já vou transmitir pelo celular. Porque isso é muito chato. Eu sei que é chato para vocês, porque às vezes quando eu estou em alguma reunião, alguma coisa que começa a travar, eu me desconcentro totalmente.